Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar esse segundo tomo do primeiro volume de O Tempo e Vento. O primeiro volume se chama O Continente e é dividido em duas partes, 2 tomos. Aqui a gente tem a continuação da história do Capitão Rodrigo e da Bibiana. Na verdade, é mais a descendência dele. No primeiro vídeo, eu terminei falando que aquele tomo se encerrava com a Revolução Farroupilha, né? Ou a Guerra dos Farrapos, que dá no mesmo. Só que eu não entrei em detalhes porque eu não queria estragar a experiência de quem estava lendo ainda. Agora, no segundo tomo, partindo do princípio que se você está vendo este vídeo sobre o segundo tomo, você já terminou o primeiro tomo, eu vou entrar em detalhes daquele finzinho ali da Revolução Farroupilha. Antes, pedir para você se inscrever neste canal, seguir no Instagram, Que Vida do Mundo, curtir este vídeo, comentar, me diga se você tá lendo junto, se não tá. Muita gente leu apenas esses primeiros 2 tomos, né? O primeiro volume da obra toda. E eu gostaria de saber se você vai continuar. Veja as opções para membros, em toda semana tem vídeo exclusivo para quem é membro do canal. Dê uma olhadinha lá. Então bora lá, a Revolução Farroupilha. No primeiro tomo, no fim do primeiro tomo, tínhamos lá o Capitão Rodrigo casado com a Bibiana. Tinha tido já 3 filhos, só que um faleceu porque estava doente, não era uma menina. E a gente tem um Capitão Rodrigo, uma pessoa totalmente fora do lugar, porque ele tem espírito aventureiro, é mulherengo, gosta de beber e tal. E se prendeu numa vida pacata de homem casado numa cidadezinha sossegada demais e aquilo não era para ele. Ele era da guerra, do conflito e tal. Então, quando estoura a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, ele não pensou 2 vezes e foi lá pra guerra, né? Principalmente porque o Bento Gonçalves era amigo dele. Então, os Amaral, ou os Amarais, não sei como vocês preferem, eu sei que o correto é não pluralizar, quando é nome assim, mas fica difícil falar, parece que tá falando errado, né? Não tá conjugando. Os Amarais, eles são imperialistas, né? Eles estão do lado do império, eles são conservadores, né? Manutenção do status quo. Então, eles são contra qualquer revolução, né? Nada que estabeleça o sistema ali já dado. E a gente já sabe que já tem uma rixa ali entre Amaral, né? A família dos Amarais ali, e o Capitão Rodrigo. Na verdade, eu ia falar a família dos Ternos, mas eu acho que é mais Capitão Rodrigo. Depois do Capitão Rodrigo, que acaba sendo um problema de família mesmo, Terra Cambará, né? Essa questão do confronto. O Capitão Rodrigo vai embora para a guerra, né? Isso em 1835, a guerra durou acho que uns 10 anos, né? Aquela região ali sul se tornou independente mesmo, foi um período, se chama Rio Grandense, né? No Rio Grande. Nessa revolução tomou parte também o Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi tinha vindo já para o Brasil, aqui se casou com a Ana, né? A Anita Garibaldi. Depois eles foram para alguns países aqui do sul, até que rumaram lá para a Itália e aí lutaram lá na unificação da Itália, né? O Capitão Rodrigo, ele volta para Santa Fé no ano seguinte, a guerra começou em 1835. Ele volta em 1836 para tomar o casarão lá dos Amarais. Começamos este segundo tomo com a Bibiana, com os filhos. Ela teve o Bolívar, a Anita e a Leonor, né? 2 meninas e depois um menino. Uma dessas meninas acabou falecendo quando era pequenininha, não sei se é a Anita, acho que é a Anita. E aqui, a outra menina, a Leonor, ela não aparece assim, ela não é representativa. Então ela vai para outra cidade, se casa lá e não aparece. Fica aqui em Santa Fé, quem? Bolívar e a Bibiana. Em dado momento, vem para essa região de Santa Fé um tal de Aguinaldo. Este Aguinaldo é um nordestino que tem uma história aqui meio tenebrosa, ter matado a mulher que o traía. Ele vai para Santa Fé, constrói um casarão lá, porque ele tem uma neta que estuda no Rio de Janeiro, ele constrói o casarão na esperança de depois a neta ir para esse casarão e povoar, enfim. Povoar o casarão com netos, bisnetos, filhos, netos e bisnetos. E ele tem o Bolívar e o Florencio, que é o primo do Bolívar, como filhos. Ele tem eles muito próximos, gosta muito. Só para recapitular a árvore genealógica. Tivemos Ana Terra, teve um filho com Pedro Missioneiro, esse filho chamou Pedro Terra. O Pedro Terra se casou e teve a Bibiana e o Juvenal.
O Juvenal se casou, teve o Florencio, a Bibiana se casou com o Capitão Rodrigo e teve o Bolívar, a Anitta, Leonor. A Anitta morreu, ficou Leonor, que foi morar em outra cidade, então ficaram aqui Bolívar com o primo Florencio e eles eram muito próximos desse senhor Aguinaldo. E depois surge aqui a neta deste velho Aguinaldo, uma tal de Luzia, uma moça muito bonita e perigosa. Ela tem uma personalidade, é mulher chave de cadeia. Ela tem uma personalidade muito perigosa porque ela tem algum distúrbio de comportamento, enfim. Ela é sádica, ela é fascista. Hoje, ela é o que hoje a gente chamaria de bipolar. No momento tá de um jeito super agressivo, no outro momento de outro. A princípio, Florencio e Bolívar se encantam um pouco com ela. Acaba acontecendo de o Bolívar ficar com ela, né? Então eles se casam e tal. Bibiana detesta ela. Bolívar é fascinado por ela, porque ela é muito bonita. Ela é daquele tipo que fascina e ao mesmo tempo assusta. Ela fala que negro não é gente. Tem aqui um episódio em que o negro pagou por algo que não cometeu, então foi enforcado. O Bolívar até ficou com um pouco de culpa, mas aí ela falou que negro não era gente, né? Que não era ser humano. Com o casamento de Bolívar com Luzia, a Bibiana se muda para esse casarão. Esse casarão que o avô da Luzia tinha construído, né? O Silva, que a essa altura já tinha morrido e tal. E a Bibiana achava que o casarão tinha que pertencer aos Terra Cambará, porque o casarão foi feito num terreno que os Amarais haviam tomado dos terras. Então ela se mudou para lá. E aí as duas não se davam de jeito nenhum, elas se evitavam, elas disputavam o terreno e o Bolívar ali no meio. Até que ela engravida, tem o filho que é Licurgo, o tempo vai passando, o Licurgo já tá mais crescidinho, é ele adolescente, ele adulto, ele se engraça com a tal de Ismália, uma moça lá da região, se amazia com ela, enfim. Mas a Bibiana queria que ele se casasse com a prima, que é a filha do Florencio. Ele se casou com a Luzia, o Florencio se casou com outra, teve o Juvenal, né? Os nomes estão se repetindo, tá parecendo o Cena de Solidão. Juvenal, Alice e Maria Valéria. Aí tem a promessa de casamento entre Licurgo, o Curgo e a Alice. A Bibiana querendo que o Curgo largue essa Ismália, né? Esse casinho dele, ele não quer largar, né? Tipo assim, é aquela velha história de mulher para casar e mulher para se divertir, mas porque ele também tem uma paixão, não quer soltar de jeito nenhum. Como pano de fundo a gente sabe, aqui conta a história do Brasil, né? Um pouco da história do Brasil. Então, pano de fundo, a gente tem pessoas comentando o imperador, né? O imperador Dom Pedro II. Muita gente comentando o fato de ele gostar de arte, tá? Uns defendendo, uns falando contra. O Curgo, ele se mostra uma pessoa progressista. Então, ele é contra a monarquia. Então, ele fala contra o imperador. Faz lembrar aquele livro do Machado de Assis, Isaú Jacó. Ele é contra a escravidão. O que acontece também, paralelamente? O Florencio, ele vai para a Guerra do Paraguai. Fica lá um tempo. E como eu falei para vocês, a rixa lá entre os Amarais e os Terra Cambará vai continuando de geração em geração. Então, aqui, entre o Curgo, há um Amaral lá que o antagoniza. A rixa vai passando de geração em geração. Tanto neste tomo como no outro tomo, a gente tem alguns capítulos intercalados aqui na história que está fluindo. Essa parte de O Sobrado, dividida em vários capítulos, ela é intercalada aqui na história desde lá, de modo que a gente tem linhas temporais diferentes, porque O Sobrado começa em 1895, com a última revolução separatista aqui do Rio Grande do Sul do século XIX, chamada Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. E aqui, neste momento histórico, 1895, a gente já tem os filhos do Curgo, estão na faixa de uns 10 anos, mais ou menos. Quando a gente começa a ler essa história lá no outro tomo, um dos filhos chama Rodrigo, e a gente fica muito confuso, porque nem tinha aparecido o Capitão Rodrigo ainda na história, e tá falando de gerações, é falado da avó Bibiana, como depois a Bibiana, ela é
neta da Ana Terra que estava surgindo lá, ainda ia ter o caso lá com o outro para ficar grande. Depois a gente vai entendendo melhor, vão surgindo personagens e a gente vai entendendo melhor como isso se organiza. São capítulos que parece que vêm do futuro e ficam intercalados nessa história linear aqui. Um outro detalhe deste tomo, que só aparece aqui, é um tal de Carl Winter, que é o médico local, que ele é alemão. Ele acaba sendo uma espécie de amálgama entre as histórias, porque ele vai acompanhando sobretudo a rixa entre a Bibiana e a Luzia. Então ele vai acompanhando essas histórias, ele acaba sendo o confessor dela, da Bibiana, ele que acaba identificando ali um problema de comportamento da Luzia, porque para os outros, para as pessoas comuns, ela só era um pouco estranha, mas ele como médico, ele identifica ali uma patologia, uma doença de espírito, e ele vai contando para um amigo dele, contando por meio de cartas, os acontecimentos. Então, ele funciona aqui como uma espécie de narrador da história também. Ele é personagem, mas ele é narrador. A gente acaba vendo a percepção dele, desses conflitos todos, da rixa entre as duas mulheres. Ele é sempre convidado para almoços, para festas, então ele tá ali uma testemunha ocular dos acontecimentos. Os pontos principais que eu quis comentar dessa obra é isso. Me digam se vocês estão gostando, quem tá lendo junto, se esperava mais, se esperava menos. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e